suave brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Queria pedir assim que você abrisse os seus olhos e estendesse as mãos pelo James. Ele que veio hoje trazer a palavra para nós. Pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre ele agora. Venha, Espírito Santo, derrama sobre ele agora toda a tua graça, toda a tua unção. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha falar aos ouvidos do James. Que a partir de agora, assim, que não seja o James, mas que seja o Espírito Santo de Deus falar sobre ele. Que ele possa ser o canal da graça para nós nessa noite. Venha, Espírito Santo de Deus. Tu sabes, Jesus, tu conheces o seu coração. Tu sabes o que ele rezou, o que ele preparou. E eu te peço, Espírito Santo, vem sobre ele agora. Pela intercessão de Nossa Senhora Imaculada Conceição, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Boa noite. Tudo bem? Alguém aqui não me conhece? Eu sou o James. Eu sou membro dessa missão há alguns anos. Eu não vou saber quanto tempo, mas eu sou membro da missão. Sou formador do grupo lá de Brasília, junto com minha esposa, a Gabi. Sou pai de 3 criancinhas que vocês já viram por aqui dançando. E é uma alegria estar aqui essa noite, né? Para falar mais um pouquinho da palavra de Deus. Então hoje eu quero começar com uma pergunta. E essa pergunta a gente vai responder só a primeira, ó. Quem aqui está buscando a liberdade? Quem busca a liberdade hoje? Por que o James está perguntando isso? Vamos fazer outra pergunta agora. Só que agora eu vou fazer uma série de perguntas para vocês e a gente vai fazer um combinado, tá? Essas perguntas que eu vou fazer, vocês vão responder dentro do seu íntimo, no seu coração, você e Deus. Combinado? Então vamos lá. Do que preciso me libertar? Ó, se alguém quiser anotar, tá? Pode anotar para poder pensar um pouco depois, tá? Outra pergunta. Como espero ficar depois dessa libertação? Começou a dificultar, né? Como seria a perfeição para mim? E aqui nessa palavra, nessa pergunta, a gente vai olhar para dentro de como nós somos hoje, no nosso caminho de fé. Então, independente se você tem 20, 30, 40 anos de caminhada, ou 2, 1, 0, ou está começando agora. Como seria a perfeição para mim? Como que eu espero chegar a partir daqui na perfeição? E aqui vai mais uma. O que posso fazer para facilitar a cura de Deus em minha vida? Deu tempo de anotar tudo?
Ninguém anotou, ninguém trouxe caneta. Coisa feia. Olha lá. A Cleitinha é sempre aquela. Espera aí! Então guarda, como diz o nosso amigo Frei Roberto, guarda. Guarda essas perguntas. E ao longo dessa pregação, ao longo dessa conversa que nós tivemos aqui, vocês vão conseguindo responder um pouco delas. E se não conseguir, não tenha medo. Algum momento de sua vida você vai conseguindo responder isso. Então, assim, para quem anotou, é importante. De vez em quando, assim, eu quero ler uma pergunta daquela, eu quero ver como é que eu estou hoje. Relembre essas perguntas que eu fiz a vocês agora. Então, vamos lá. Alguém viu qual é o tema central? Eu estou quietinho aqui, porque tem uma câmera de um lado e uma câmera do outro. Aí parece que eles estão me mirando aqui. Então eu vou ficar aqui quietinho aqui, porque não tem como, né? Alguém viu o tema de hoje, o tema central? Ele deu a vida para nos salvar. Aí viu aí a dificuldade das perguntas, né? Ele deu a vida para nos salvar. Então, hoje nós estamos quem sabe, olha, a gente vai falar de Quaresma agora, né? Qual que é a semana da Quaresma que nós estamos hoje? Eita, povo, o que é a próxima semana? Semana Santa. E o que é a semana que é hoje, da Quaresma? Quinta semana, aí fizeram o dever de casa, ó, eu falei. Quinta semana da Quaresma. Hoje já é a quinta semana da Quaresma e a próxima semana é a Semana Santa. E aí vamos ver quem está fazendo a Lectio Divina. Quando foi que começou? Hoje a gente vai falar de uma passagem de um evangelista, né? De um evangelho, o Evangelho de São João. E a partir da quarta semana da Quaresma, já facilitei. Desde a quarta semana da Quaresma, a gente está falando todos os dias do Evangelho de João. Então, o Evangelho de João começou lá e ele vai continuar até terça-feira da Semana Santa, ou seja, na terça-feira da próxima semana. Então, por falar no Evangelho de João, a gente vai continuar essa pregação dentro do Evangelho de João. Só que aqui eu vou dar um spoiler, tá? Esse Evangelho de hoje, ele vai estar lá na segunda semana da Páscoa. Agora vocês não sabiam o que era a semana de hoje, agora quando que vai ser a segunda semana da Páscoa, né? Então, mas ele vai estar lá, vocês vão ver esse Evangelho. O Evangelho é João 3, capítulos de 16 a 21. João 3, capítulos de 16 a 21. Esse eu vou fazer questão de ler o Evangelho todo com vocês, porque ele nos norteia por todo o assunto que a gente vai falar. Esse Evangelho, ele fala sobre a finalidade da missão de Jesus. Amém ou misericórdia? Então vamos lá. De tal modo, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Ora, o julgamento consiste nisso. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Com efeito, todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam denunciadas. Quem, porém, pratica a verdade,
aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Palavra do Senhor. Então, aí para muitos pregadores antigos vão falar assim, o que tem a ver essa passagem com ele deu a vida para nos salvar? Bom, muita coisa, né? Às vezes nos perguntamos, né? Qual o tamanho do amor de Deus para mim? Né? Qual é o tamanho de Deus para mim? E a resposta está onde? Está bem ali, ó, tá tampadinha, mas está ali, está na cruz. O tamanho do amor de Deus para mim está na cruz. Ele entregou o seu próprio filho, parte de si mesmo, né? Ele entregou o seu próprio filho para nos salvar. Quem tem filho sabe como é difícil, né? Entregar o seu próprio filho para salvar alguém. Né? Deus entregou um pedaço de si mesmo para que nós sejamos salvos. Quer dizer que Deus se fez homem, veio ao mundo para a salvação de nós filhos de Deus, feitos homens. Nós somos homens. Então Deus se fez homem para que se tornasse claro e salvasse a nós mesmos. Esse é o maior amor de Deus que poderia nos mostrar, né? Ele se fez homem e essa forma de amar, ele nos traz algumas ideias, né? Alguns esclarecimentos. O sacrifício, a redenção, a misericórdia. Tudo isso foi fonte de amor de Deus para nós. E qual foi o preço disso, né? Tudo que se é bom tem um preço, né? Parece que tudo para ser bom precisa de um preço. E qual foi o preço cobrado de Deus pelo amor dele por nós? O amor. Simples, né? Não tem segredo aí. Ele só cobrou da gente o amor. E o amor para quem? Para com ele. Jesus, Filho de Deus, feito homem, ele é um pedaço de Deus. Então ele só cobrou de nós o amor de nós para com seu Filho. E aí no Evangelho vai dizer sobre a luz, né? Sobre as trevas. E fala bem assim, quem pratica o mal odeia a luz. Quem escolhe as trevas, ele não faz por ignorância. Ele não faz por sua própria escolha. Às vezes ele faz porque não entende. Então ele escolheu as trevas. Ele não sabe qual é o caminho que ele está seguindo. E aí ele escolheu um caminho que está nebuloso para ele. E no Evangelho diz, Deus é a luz, né? Quem anda com ele não andará nas trevas. Então se ele é luz, e nós conseguimos estarmos com o nosso Deus, nenhum mal pode nos atingir. Nenhum mal vai conseguir nos alcançar, porque o mal anda onde? Nas trevas. Se o mal está nas trevas e nós estamos com Cristo na luz, como que o mal vai nos alcançar? Como que isso vai ficar nebuloso dentro do nosso coração? Eu não sei para onde vou. A luz está lá, é só seguir. E por que em alguns momentos a gente decide escolher o mal? É por causa das nossas fraquezas? É por causa das nossas limitações? É porque nós escolhemos ir atrás das sombras? Muitas vezes é. Muitas vezes a gente pensa assim, cara, tá tudo tão claro, tem alguma coisa errada. Eu vou ali, vou tentar conhecer alguma coisa num outro caminho. E aí quando você entra para as trevas, né, para aquele caminho que você não conhece, que não tem Deus, que não tem Cristo te mostrando a condução, às vezes está muito claro o caminho da luz. Mas você fala, não, está muito claro. Então se eu sei que para lá eu vou para o céu, eu vou ver o que eu faço por aqui, para onde que eu vou. Aí eu vou conhecer um pouco ali para ver se a luz sai de lá e me acende aqui, né? Gente, Deus, Ele nos amou e o que Ele nos cobrou foi o amor.
o que ele nos cobrou foi para que olhe para mim. Ame a mim. Deus fala para nós. É só isso que eu te peço, que me ame, que me siga, que venha à luz. Quem já viu aquela história de que a mãe, quando coloca os filhos debaixo das asas, né? A comparação é muito legal, né? Lá no galinheiro, né? Mas, enfim, a mãe coloca os seus filhos sobre as asas para a proteção. Deus coloca abaixo da luz. Olha, faz os filhos brilharem, né? Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Imagine o quanto nós ofuscamos as trevas. Imagina se a gente está aqui, Deus está conosco, nós estamos sobre a luz, e o que nós podemos fazer com as trevas? O como nós podemos tirar nossos amigos ali que estão sobre as trevas e conheçam a luz? Se a gente conhece o caminhar de Deus na nossa vida, Deus, quando se fez presente, Ele não quis simplesmente, é porque por puro luxo, né, de Deus. Eu quero me fazer homem. Hoje, eu quero me fazer homem. Mas Deus teve um motivo para se fazer homem. É porque nós não fomos capazes o suficiente, de todo aquele tempo em que passou, nós não fomos capazes o suficiente de acreditar no Deus Todo-Poderoso que já existia. E aí ele se fez homem para se tornar claro, né? Ele veio, mostrou a luz, olha eu aqui. Então essa foi uma missão de Jesus na Terra. Essa foi a finalidade de Jesus. Ele veio sofrer com os homens. Sofrer as nossas dores. Ele se fez homem, ele precisava daquilo. Ele precisava de sofrer. O sofrimento de Deus já está muito claro. Toda vez que nós saímos da luz e entramos nas trevas, Deus sofre conosco. Ele não precisava de nenhum mal. Ele não precisava de que nós duvidássemos da vida de Jesus, né? Como ali Nicodemos, né? Que duvidou um pouquinho e ficava questionando ele. No Evangelho de João também, um pouquinho antes. Nicodemos duvidava das palavras que Jesus falava com ele. E por que nós nos assemelhamos em tantos momentos nessas dúvidas? De estar claro, de Deus estar falando no nosso coração, e a gente duvida dele. A gente não quer acreditar nele para estar com ele, para seguir com ele. E o Evangelho de hoje, alguém já leu? Sabia. O que diz no Evangelho de hoje? Hoje também é de João, né? João 8. Lá no capítulo 12, no versículo 12, ele vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha na escuridão, mas terá a luz da vida. Eu falei da finalidade da missão de Jesus, né? Ele estar aqui conosco. Ele foi ferido por nós. Ele sofreu nossas dores. E mesmo assim nós fizemos as nossas escolhas erradas. Por nossas necessidades de ter razão, de sermos donos da verdade, nós escolhemos as coisas erradas. E lá em Mateus 27, ele vai falar assim: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Quem lembra disso? Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Quantas vezes nós não testamos Jesus? Falamos para ele: você não merece estar sofrendo, desce daí. Qual foi a finalidade de Jesus? Ele veio nos salvar. Ele sabe que aquilo ali que ele passou, as dores, os sofrimentos, ele não merecia, ele não precisava de estar ali. Mas ele se mostrou claramente na luz que ele era como nós, ele estava ali feito homem, e que era possível para nós, através dele, sermos salvos. Aquele foi o amor. Jesus subiu ao monte,
foi crucificado lá na cruz, né? Tiveram pecadores ao lado de Jesus e ele não precisava de estar ali. E o povo zombava dele. O povo queria que ele queria que ele provasse de alguma forma que ele era quem era. Depois de todo aquele tempo que ele passou ali no meio de todos nós ali, né? No meio do povo, o povo ainda instigava Jesus, criticava Jesus e queria provas daquilo. E como ele diz para Nicodemos, você é um mestre. Se isso que eu estou te dizendo, você não acredita, como que você vai conhecer o que eu digo sobre o meu reino? Como que você vai conseguir viver no meu reino, sendo que aqui, tão claro, você não consegue ver? Ele foi testemunho vivo de amor. Ele esteve em vida, ele teve o sangue dele correndo pelas veias e sendo ferido e sangrado por nós. Ele veio só para nós compreendermos o que era a divindade dele, para nós compreendermos o que era invisível. Ao zombar dele, nós preferimos tomar o papel do demônio, né? Nós provocamos, nós ferimos, nós achamos que Jesus seria mais fácil, né? Sem Jesus. Achamos que ao crucificá-lo, Jesus sumiria do mundo e aí voltava ao normal. Mas nós não sabíamos que a gente estava comungando da nossa própria condenação. Nós nos afastamos de Jesus, sendo que ele estava bem ali, diante de nós. Se alguém não nascer da água do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Diz lá em João 3, versículo 5. A ressurreição nos mostra que existe a vida eterna, né? Jesus ressuscitou, Jesus foi crucificado, ele foi humilhado, mas ele voltou, ele ressuscitou e nos mostrou: existe vida após todo esse martírio que vocês me trouxeram. Ele veio, ele ressuscitou e buscou limpar as manchas dos nossos pecados. E nós hoje, será que nós estamos buscando limpar as manchas dos nossos pecados para ajudar a Jesus a nos ajudar? Né? Será que a gente está se afastando daquela escuridão para que nós conseguimos estar com Jesus? O reino não terá fim. Jesus fala para nós, o reino não terá fim. Se ele não terá fim, o que eu devo fazer para que eu esteja no reino dele? Eu só preciso aceitá-lo como o Senhor da minha vida. Se eu aceito como o Senhor da minha vida, eu já estou no reino dele. O reino dele não é quando eu morrer, eu vou para o céu. O reino dele se faz presente hoje. As trevas nos nebulam, nos buscam hoje. Então, para que nós possamos estar no reino de Deus, nós precisamos hoje nos afastar dos nossos pecados. Nós precisamos hoje aceitar Jesus como nosso Cristo, nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Não é amanhã, é hoje. E quando nós passarmos a acreditar em Cristo, ver que isso é o caminho, é a verdade, é estar com Ele, nós vamos conseguir colocar cada dia Jesus na nossa vida e saber que Ele é o início, Ele é o caminho de hoje e Ele é o fim de tudo. As respostas dessas perguntas que a gente fez lá no início,
você consegue responder todas elas, mas consegue um passo de cada vez, abrindo os olhos, enxergando a luz, se afastando das trevas. As respostas estão em nosso dia a dia. É difícil, né? Às vezes a gente pensa, eu estou todos os dias, por isso que eu falei, né? Não importa qual é a sua caminhada na igreja. Eu estou todos os dias à igreja, indo à igreja. Eu estou indo à missa todos os dias. Eu participo do grupo disso, eu participo do grupo daquilo. Mas eu paro no meu canto, na hora que eu estou rezando, eu paro para me observar e observar como é minha caminhada. Nos momentos em que eu não estou na igreja, nos momentos em que Deus está sozinho comigo, será que eu tenho honrado Jesus? Será que eu tenho honrado toda aquela dor que Ele sofreu por mim? Será que eu tenho honrado cada ressurreição de Jesus na nossa vida, né? Cada reinício de um ciclo? Eu consegui sair desse pecado. E agora? Agora eu vou conseguir sair desse outro pecado. E vou conseguir sair desse outro pecado. E vou lutando dia após dia para afastar-me das sombras. Então Deus faz esse convite para nós. Venha à luz. Venha me seguir. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida eterna. Se eu creio nele, o que mais eu tenho dúvidas? Tantas perguntas, tantas dificuldades que eu tenho colocado na minha cabeça. Se eu tenho Jesus, por que eu devo me amedrontar? Se a luz brilha diante de mim, se eu sou imagem e semelhança de Cristo, por que eu devo me amedrontar? Ele já sofreu as dores que nós precisávamos, sofreu as dores que ele precisava para nos mostrar que nós não precisamos mais desse sofrimento. Nós estamos salvos nele. Se ele sofreu, se ele apanhou, de quem foi a culpa? A culpa foi daqueles que estiveram lá crucificando, chicoteando Jesus no Calvário. A culpa é daqueles que foram lá enfiar a lança no coração de Jesus. A culpa foi de quem? Foi daquele que fechou o sepulcro? A culpa é daquele que deixa de acreditar naquele que é. Jesus, ele não morreu ali. E ele não nasceu ali. Ele nasceu em Cristo, em Deus Todo-Poderoso. Ele é um pedaço de Deus. Aquele foi um momento. E ele nos mostrou a ressurreição, né? Ele nos mostrou que ele permanece eternamente. Então a culpa não morreu na lança transpassada. A culpa ainda está no meio de nós. A culpa ainda é minha. Por isso que todos os anos nós vivemos a Via Sacra. Nós vivemos aquele momento em que Jesus sofreu as dores por mim, para nos lembrar de que Deus é eterno, de que Deus não morreu por uma cruz, de que Deus não morreu por uma lança, de que Deus não morreu por uma perna quebrada ou por um dedo machucado. Não foi por isso. Deus não morreu, Deus está vivo. Ele morre a partir do momento em que a gente deixa de honrar a Deus. Ele morre toda vez que a gente sabe que a gente está errando, que a gente está no pecado e que a gente não pede perdão para Deus. Que a gente não volta para a casa dele. Que a gente não volta para aquela luz que brilha sobre nós. Ele deu a vida para nos salvar. Ele deu a vida não significa morte. Ele deu a vida para nós. Ele trouxe a vida, porque a morte ele já venceu. Jesus, ele está vivo dentro de nós o tempo inteiro.
Nosso coração inflama. Sabe quando a gente entra diante do Santíssimo e a gente sente aquele fogo, aquele ardor. Aquilo ali é Deus inflamando os nossos corações. Aquilo ali é Deus nos lembrando de que Ele não se apaga, a sua chama não se apaga. Ele estará ali, Ele te mantém vivo, Ele te mantém quente. Ele te mantém aquecido, né? A gente não precisa de um calor, né, para viver. Se a gente ficar muito com frio, a gente se desespera, né? Nem sabe o que faz. Então Ele mantém aquela chama viva no nosso coração, para mostrar que Ele deu a vida para nós. Ele não deu a morte para nós. Ele sofreu as dores por nós, mas Ele deu a vida. Guarde isso no coração de vocês. Ele deu a vida, não foi a morte. Nós não precisamos entrar na nebulosidade, nós não precisamos entrar no sofrimento. Nós podemos estar com Ele na luz. É por isso que quando a gente está em missão, a gente está entre amigos, a gente está sempre sorridente, porque a gente traz Deus para nós. A gente traz as alegrias. A gente traz os sentimentos bons. Quando a gente se abraça aqui, seja bem-vindo, meu filho, meu amigo. A gente traz Jesus para dentro dele. A gente mostra Jesus. Jesus é alegria, não é sofrimento. Você vai chegar no seu irmão e vai falar assim: olha, que pena que você está aqui hoje. O que você vai fazer com esse irmão? Vai botar ele para fora. Quando você traz, que bom que você está aqui, é um calor de Jesus que vai acendendo assim, ó, no coração do nosso irmão. E se nós cremos nisso, que Jesus é o nosso caminho, é a nossa salvação, eu quero finalizar aqui com uma última pergunta. E essa pergunta a gente vai responder um dia. E o motivo da nossa vida hoje, de continuar a nossa caminhada, é para responder essa pergunta. Porque ainda hoje eu crucifico Jesus. Vamos meditar essa música. Vamos fechar nossos olhos. Foi por isso que o mal eu venci, porque Deus só sabia amar. Foi sempre meu amor. Foi por você eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se
o meu amor e cura sua dor, e cura sua dor. Então Jesus pediu-me assim, e das mãos que estivesse e delas não saíssem mais dor. Hoje em diante só saísse amor, e seja sempre assim. Foi por você eu me deixei ser tão chegado e feliz. Por isso sinta-se amado e querido, pois só o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois só o meu amor que cura sua dor, que cura sua dor. Nós vamos chegar em casa essa noite e vamos meditar. Essa é uma música que todo mundo conhece. Então nós vamos meditar cada pergunta que nós nos fizemos hoje. E vamos responder nesse período, na Semana Santa. Vamos caminhar com Jesus, cada passo que Ele deu por nós. Nós vamos sofrer as dores junto com Jesus, porque Ele veio, porque nós merecemos estar com Ele. O que é para nós o sacrifício de estarmos com Ele? No Calvário, carregando a cruz com Ele. Que Deus abençoe todos nós, que nós tenhamos uma boa Semana Santa, que nós conseguimos finalizar a nossa quaresma conforme Ele pediu para nós. Me ame, esteja comigo, é o que Deus pede para nós. Boa noite. Deixei ser tão chegado e feliz. Por isso sinta-se amado e querido, pois só o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura sua dor, que cura sua dor. E às vezes a gente acha que isso tem efeito quando a gente fica de pé, clama. E eu dizia nos ouvidos do meu compadre, quanta sabedoria para conduzir este cenáculo hoje. Porque a gente está acostumado a vir para o cenáculo só para pedir, clamar. Mas hoje o Senhor nos convida a entrar neste caminho de Calvário.
a entrar neste caminho de sofrimento, nesta via dolorosa da paixão de Cristo. Então, eu quero te convidar mais uma vez para que a gente possa encerrar, porque nós nem vamos prolongar, porque tudo que precisava o Senhor já fez através dessa pregação. Fecha seus olhos mais uma vez e põe a mão no seu coração e diz assim comigo: foi por mim. Fala com autoridade: foi por mim. Foi por mim Que Jesus Cristo foi ferido, que Jesus Cristo foi ferido, foi humilhado, foi humilhado, e o seu amor e o seu amor cura a minha dor. cura minha dor. Foi por mim Foi por mim que ele se deixou que ele se deixou ser machucado, ser machucado, crucificado, crucificado, morto e sepultado. morto e sepultado. E eu digo mais uma vez E eu digo mais uma vez que esse grande amor que este grande amor cura a minha dor. cura minha dor. Ensina-me, Jesus, Ensina-me, Jesus, a viver este caminho doloroso, a viver este caminho doloroso, a compreender que nem sempre vai ser flores, a compreender que nem sempre vai ser a flores, compreender que nem sempre vai ser fácil. a compreender que nem sempre vai E ser fácil. ensina-me, Jesus, Ensina-me, a Jesus, ficar perto de Ti. a ficar perto Eu de Ti. quero, Jesus, Eu quero finalizar essa quaresma finalizar esta palestra compreendendo os compreendendo Teus mistérios, os já. seus mistérios. E Já. para encerrar com os teus olhos fechados, vamos cantar esse refrão que diz: isso foi por você. Vai ficando de pé para encerrar e cante. Por você Que eu me deixei ser tão chagado e ferido. por isso sinta, Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor. pois é o meu amor que cura sua dor. Mais uma vez, força, Foi por você que na que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, é o teu amor, Jesus. pois é o meu amor que cura sua dor, que cura sua dor. Amém. E aplauda o nosso Senhor. Amém. Tchau para quem está em casa. Deus abençoe. Pronto, vamos sentar uns minutinhos. E eu quero que vocês prestem